Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor, Deus Todo-Poderoso, tu sabes. Então me diz: profetiza sobre estes ossos, e dizeres: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito. Note que espírito tá no singular, não no plural. E vivereis, e porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. While eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Novamente mostra que espírito aqui está no singular, e não no plural. E me disse: profetiza ao espírito. Profetiza o Filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, vem dos quatro ventos. Notem dos quatro ventos o espírito. Então mostra que esse espírito, ele vem dos quatro ventos, e ainda mais diz: assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, observe que primeiro ele diz: assopra sobre esses mortos, para que eles vivam, e profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito note entrou neles, mostrando assim que o espírito é um assopro, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos: secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto profetiza, e dizes assim: diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso: eis que eu abrirei as vossas sepulturas. Note, falando de uma ressurreição, que ele sai da sepultura, e vos farei sair das vossas sepulturas. Ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer sair das vossas sepulturas. Ó povo meu, e porém, vós notem o meu espírito. Então mostra que aquele vento que soprava é o Espírito de Deus, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora vamos ver o que é esse espírito, se realmente é um assopro, é um vento. Gênesis, capítulo 2, e o versículo 7, que diz assim: reformou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, mais uma vez, note aqui que quando Deus criou o primeiro homem, o espírito significa o sopro que vem dos quatro cantos, como ele mostrou lá no livro de Ezequiel. Mas vamos continuar vendo qual é a condição deste morto em Eclesiastes, o capítulo 9, no vídeo a seguir. No vídeo anterior, nós falamos da esperança que Deus dá para os mortos. E agora, em Eclesiastes, capítulo do versículo 1 até o 10, vai nos mostrar as condições dos mortos, que diz assim: deveras envolvi todas essas coisas no meu coração para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, e é o bom, é o puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim é o bom como o pecador, ao que jura como o que teme o julgamento. Este é o mal que há entre quantos se faz debaixo do sol, que a todos sucedem o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os livros, a esperança, porque melhor um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa,
mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, note aqui que mostra a condição do morto. Muitos dizem que o mal vai para o inferno e o bom vai para o céu. Mas note, voltando ao versículo 6, que diz até o seu amor quando a pessoa morre, ou o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Então deixa bem claro que nem o bom, quando ele morre, vai para o céu, e nem o mal. Ele vai para o inferno, porque ele está morto. Ele está inconsciente, e continua dizendo: vai, pois come com alegria o teu pão, e bebe com um bom coração teu vinho, pois já Deus se agrada das suas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizestes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, na indústria nem ciência, nem sabedoria alguma. Então note que no final é um resumo dizendo claramente que tanto aquele que fez o bem e tanto aquele que fez o mal, ele não tem consciência nenhuma. Mas esse texto ele deixa bem claro que nem aquele que praticou o bem vai para o céu, e nem aquele que praticou o mal vai para o inferno, porque ele já não tem mais nada que fazer na sepultura, a não ser ficar aguardando o dia da ressurreição, como vamos ver para frente. Como vimos neste texto de Eclesiastes, no capítulo 9, o morto, ele está dormindo, ele está inconsciente, e o próprio Jesus deu este ensinamento, vamos ver para frente. Meus amados irmãos, o que está escrito em João, o capítulo 11, do versículo 1 ao 26, representa a visão que Ezequiel teve dos ossos secos. No capítulo 37, e a condição que o morto está segundo o que está escrito em Eclesiastes no capítulo 9, mostrando a condição daqueles que estão na sepultura. Vamos ler: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandando-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Note bem aqui que Jesus enfatiza que o que estava acontecendo com Lázaro era para a glória do Filho de Deus, que ele seria capaz de ressuscitar um morto. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, eles, porém, cuidava que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Note bem que Jesus, ele só afirmou que Lázaro estava morto porque eles ainda não estavam entendendo a condição dos mortos que estão apenas dormindo. Note Jesus percebendo que eles não haviam entendido o que estava acontecendo. Ele disse: E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Note bem que Jesus está dizendo ali que foi muito bom ele estar ali do lado dos seus apóstolos, porque se ele estivesse lá com Lázaro, e talvez ele ressuscitasse Lázaro, eles talvez não iriam acreditar no que Jesus havia feito. E ele diz aos seus seguidores: mas vamos ter com ele, se referindo a Lázaro. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para lá morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu considerar, disse Jesus. Teu irmão há de ressuscitar. Disse ele, Marta:
Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Note aqui que Maria depositava a fé na palavra de Deus. Ela sabia que Lázaro não estava em outro lugar, mas que ele estava dormindo e que seria ressuscitado no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Que belo ensinamento Jesus então passa a lhe demonstrar para nós sobre a condição dos mortos em nenhum momento quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Ele disse que Lázaro estava no céu ou em outro lugar, mas ele afirmou sim. Ele disse: Lázaro está apenas dormindo. Imagine que alguns ainda não entendiam do que Jesus seria capaz de realizar. E hoje você acredita que Jesus é capaz de ressuscitar pessoas que nele crê que estão na sepultura. Então, você é um cristão de verdade.